Vamos estudar a Palavra de Deus com um sermão intitulado Aqueles que podem ouvir a voz de Deus. Deus nos deu muitos ensinamentos para a nossa salvação. Porém, a menos que entendamos claramente o significado do que Deus tem nos ensinado e o que precisamos fazer, podemos cumprir a sua vontade de acordo com o seu plano de salvação? De forma alguma. É por isso que a Bíblia diz que há dois tipos de pessoas: aquelas que ouvem e entendem a voz de Deus e aquelas que não. Então, quantas pessoas na Terra podem ouvir e entender a voz de Deus? A Bíblia descreve que são apenas algumas. É por isso que o caminho da salvação é como entrar por uma porta estreita. Ocorre o mesmo na época atual. Isso é impressionante. Embora a palavra de Deus seja dita em um mesmo lugar e em uma mesma situação, alguns ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática, enquanto outros não ouvem e pensam. O que isso significa? Foi um trovão? Foi o som do vento? Devido à falta de discernimento, muitos não puderam andar no caminho da salvação, nem chegar ao lugar da salvação. Somos realmente abençoados por poder ouvir a voz de Deus. Já que ouvimos a voz de Deus e entendemos claramente o que Deus nos disse para fazer, não estamos agora andando com confiança em direção ao céu? O apóstolo Paulo disse no fim de sua vida: eu guardei a fé e cumpri todas as missões que Deus confiou a mim. Por isso, a coroa da justiça está me esperando. Como ele pôde ter essa confiança? Foi porque ele ouviu claramente e entendeu a voz de Deus e colocou em prática cada um dos seus ensinamentos. Vamos ver o Evangelho de João, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Aqui, podemos encontrar uma lição importante no versículo 28. Quem ouviu e entendeu o que Deus disse? O apóstolo João ouviu uma voz e registrou o que ele ouviu no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 28. Por outro lado, entre as pessoas que estavam ao lado de João e ouviram o mesmo som, algumas disseram ter sido um trovão e outras disseram que um anjo havia falado. Como vocês podem ver, todos ouviram algo diferente. Irmãos e irmãs, quando Deus nos dá seus ensinamentos para a nossa salvação, aqueles que têm ouvidos para ouvir e corretamente entendem a sua palavra são realmente abençoados. O apóstolo João ouviu corretamente e entendeu a voz de Deus e registrou com precisão: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Na época atual, enquanto alguns ouvem corretamente, entendem a palavra de Deus e correm em direção ao caminho da salvação, outros apenas ouvem um trovão. Quanto aos que não ouvem, como eles podem cumprir a sua palavra? Ao invés disso, eles escolhem um caminho de acordo com seus pensamentos. Não é por isso que devemos todos nos tornarem povo de Deus, que pode ouvir a voz de Deus? Jesus ensinou sobre aqueles que podem ouvir a voz de Deus, através do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 10. Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque, vendo, não veem, e, ouvindo, eles podem entender? Não, não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpra a profecia de Isaías,
Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. O fato de que nossos ouvidos podem ouvir é uma grande bênção do céu. A voz de quem devemos ouvir? A voz de Deus. Devemos ouvir claramente todos os ensinamentos de Deus que nos guia para a vida eterna e ao reino dos céus e aceitá-los em nossos corações. Mesmo se lermos a Bíblia centenas de vezes, se não pudermos encontrar Deus Pai e Deus Mãe nela, está faltando fundamento em nossa fé. Deus disse: bem-aventurados os vossos ouvidos, porque ouvem. Mesmo que as pessoas tenham ouvido apenas o som de um trovão e visto relâmpagos, João ouviu corretamente a voz de Deus que disse: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei, e a registrou na Bíblia. Devemos ser como o apóstolo João. Somente quando pudermos ouvir claramente e entender a voz de Deus, poderemos nos tornar ovelhas de Deus, o povo de Deus e os filhos de Deus. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 25. Respondeu-lhes Jesus: já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Está escrito: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas não apenas ouvem a voz de Deus, mas também a entendem, aceitam e a cumprem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e, o que elas fazem? Elas me seguem. Já que elas ouvem e entendem corretamente a voz de Deus, quando Deus diz, vamos, elas o seguem. Quando Deus diz, vamos descansar um pouco, elas descansam. Quando Deus as leva ao pasto verde e diz, comam o quanto quiserem, elas pastam livremente no campo, seguindo a voz de seu pastor. É assim que as ovelhas de Deus ouvem a sua voz. Vamos para a segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece não tem Deus. Aqueles que não permanecem na doutrina de Cristo não têm Deus. Hoje, as pessoas erroneamente pensam que o domingo é o sábado e consideram a Páscoa da Nova Aliança, que Jesus estabeleceu para nos salvar, como uma lei que foi abolida. Elas estão indo na direção oposta à palavra de Deus. Quando Deus diz, guarde-a, elas clamam, foi abolida. Quando Deus ensina que algo é desnecessário, elas insistem, é necessário. Foi por isso que Deus disse, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, o que Deus nos ensinou? Quando Deus veio à Terra há 2000 anos, Ele nos ensinou o sábado, a Páscoa, o novo nome, a Mãe Celestial, Nova Jerusalém, assim como as 7 festas de 3 tempos. Deus não mostrou o exemplo ao colocá-los em prática? O povo de Deus pode entender esses ensinamentos. Quando Deus diz a seu povo para preparar a Páscoa, Ele entende que a Páscoa é a verdade que ele deve guardar. Quando vemos a cena bíblica, onde Cristo estava ensinando pela Bíblia, na sinagoga, no dia de sábado, segundo o seu costume, nós, o povo de Deus, entendemos imediatamente o que devemos fazer.
O povo de Deus entende porque Jesus Cristo nos deu esses ensinamentos e porque Ele os cumpriu. Mesmo que o batismo seja para pecadores que precisam do perdão de pecados, Jesus Cristo foi batizado por João. Foi porque ele era um pecador? De forma alguma. Então, por que ele foi batizado? No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15, está escrito: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Desde o momento do nosso batismo até agora, estamos seguindo tudo de acordo com o exemplo de Cristo dado a nós. A ovelha de Deus pode discernir de imediato. Já que ela ouve a voz de Deus, ela pode rapidamente discernir entre o que ela deve fazer e o que não deve. Se Deus nos ensina cuidado com os falsos profetas, devemos ser capazes de discernir entre os verdadeiros profetas e os falsos profetas. De acordo com o seu ensinamento, quem são os falsos profetas? Eles são aqueles que não permanecem na doutrina de Cristo. Deus disse, guarde o sábado, mas eles guardam o culto dominical. Deus disse, guarde a Páscoa, mas eles celebram o Natal. Deus disse, sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mostrando que o Espírito Santo tem um nome, mas eles negam o nome do Espírito Santo. Deus disse, venham ao Espírito e à noiva que dão a água da vida. Mas eles insistem, não há noiva. Está claro que eles não conseguem ouvir a voz de Deus. Eles tratam a palavra de Deus levianamente, como se fosse o som de um trovão. Por isso, eles não podem ver o caminho da salvação. Porém, nós devemos ouvir corretamente a voz de Deus e viver de acordo com a vontade de Deus. Vamos para o livro de Miqueias, capítulo 4. Observando com atenção a profecia do livro de Miqueias, podemos ver que tipo de pessoa permanece na doutrina de Cristo. Livro de Miqueias, capítulo 4, versículo 1. Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine. A quem se refere aqui? A Deus. O que ele fará? Ele nos ensinará o quê? Todos os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Devemos dar ouvidos aos ensinamentos que ele nos dá nesses últimos dias. Deus claramente nos ensina que ele realizaria a sua obra, não na época do Pai, nem na do Filho, mas na última época, a época do Espírito Santo. Agora, estamos guardando a nova aliança, o sábado, o batismo, o regulamento do véu. Estes são os ensinamentos que Deus concedeu a nós nesta época do Espírito Santo. No entanto, há numerosas e deploráveis almas que ainda não dão ouvidos a estes ensinamentos. Na época do Espírito Santo, o ensinamento mais importante ao qual devemos prestar atenção é sobre o Espírito e a noiva. Tentar estudar a Bíblia sem entender sobre Deus Pai e Deus Mãe apenas causaria uma grande confusão. O Pai escreveu em seu livro da verdade. Nos últimos dias, o Espírito e a noiva aparecerão e guiarão à verdade os gentios que não acreditam em Deus, guiando-os ao eterno reino dos céus. Sobre isso, o profeta Miqueias escreveu, ele nos ensinará os seus caminhos. Então, quando o Pai veio a esta terra, o que ele nos ensinou sobre o Espírito e a noiva? Vamos ouvir a sua voz através do livro do Gênesis, capítulo 1. Hoje, muitas igrejas clamam, Deus que salvará a humanidade é apenas um. Porém, no livro do Gênesis, podemos ver que há dois deuses e não um. Devemos ouvir claramente a sua voz através desse ensinamento. Vamos ver o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. Isso significa que Deus, que criou a humanidade, não pode ser um. Da mesma forma que João ouviu corretamente a voz de Deus e a registrou, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Agora podemos entender toda a verdade de Deus. Vamos ver o versículo 26 de novo. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando Deus criou o homem à imagem de Deus, homem e mulher foram criados. Então, não está claro como a água que deve existir a imagem masculina de Deus, que é Deus Pai, e a imagem feminina de Deus, que é Deus Mãe? Duas pessoas podem dizer, eu faço. É por isso que eles disseram, façamos o homem. De fato, eles são plurais. Não temos apenas Deus Pai, mas também temos Deus Mãe. É por isso que Jesus nos disse para orar, Pai nosso que estás nos céus. Também está escrito na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Mostrando que Deus Mãe também existe. No texto original em hebraico, Deus Pai e Deus Mãe são descritos como Elohim. Elohim é uma palavra hebraica que significa deuses, ou seja, mais de um Deus. Então, qual é a forma singular da palavra Deus em hebraico? É El ou Eloá. No entanto, Elohim é mencionado cerca de 2.500 vezes na Bíblia. Quando o sufixo in é conectado à palavra Eloá, significa deuses. Você pode criar um substantivo plural colocando o sufixo in depois de um substantivo singular. Ocorre o mesmo com o português. Um substantivo singular se torna plural ao colocar o S no final. Sempre que a frase Deus disse foi mencionada na Bíblia, a palavra Elohim foi usada no texto original hebraico. Então, vamos confirmar isso outra vez no livro do Gênesis, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde. E o que ele disse? Desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Quando Deus impediu as pessoas de construírem a Torre de Babel, uma palavra no plural foi usada para se referir a Deus. A palavra desçamos se refere a quem aqui? Refere-se a Deus Pai e Deus Mãe, que criaram a humanidade no livro do Gênesis, capítulo 1. Eles também trabalharam juntos quando eles impediram as pessoas de construir a Torre de Babel no livro do Gênesis, capítulo 11. Esse não é o único versículo. Vamos ver outro versículo. No livro de Isaías, capítulo 6, versículo 6, está escrito: Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, ou seja, de Deus, que dizia, a quem enviarei? E o que ele disse? Quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui, Deus não disse, quem há de ir por mim? Mas sim, quem há de ir por nós. Então,
Deus que está cumprindo essa obra, como nós, é o mesmo Deus que disse: façamos o homem à nossa imagem e que impediu as pessoas de construírem a Torre de Babel. No livro de Isaías, capítulo 6, quando enviou os profetas, Deus também disse: quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Até mesmo para os teólogos do mundo, o fato de Deus ter dito nós permanece um mistério. Então, por que Deus disse nós? Porque a palavra Elohim foi mencionada mais de 2.500 vezes por toda a Bíblia. Se as pessoas tivessem a consciência de seguir os mandamentos de Deus, elas encontrariam Deus Pai e Deus Mãe imediatamente. Mas já que elas aprenderam a Bíblia com uma visão monoteísta por muito tempo, não importa quantas vezes Deus tente ensiná-las sobre a pluralidade de Deus, elas simplesmente não ouvem. Elas clamam: a palavra Elohim é apenas um título dado a Deus. Na verdade, Elohim é a única palavra usada para se referir a Deus? De forma alguma. A Bíblia também usa a palavra El. No texto original hebraico, Deus é descrito tanto em singular quanto em plural, em várias partes por toda a Bíblia. Então, por que a Bíblia não descreve Deus apenas como Elohim? Por que se diz El em algumas partes e Elohim em outras? Através da palavra Elohim, não podemos ouvir a voz de Deus e confirmar a existência do Pai e da Mãe? Todos nós não cremos e permanecemos nesse ensinamento de Deus. Apesar disso, algumas pessoas estão criando suas próprias doutrinas. Os ensinamentos sobre Deus Pai e Deus Mãe no livro do Gênesis foram distorcidos. Foi assim que Jesus, que veio à Terra, foi rejeitado e até crucificado. Hoje, as pessoas rejeitam Cristo, que veio pela segunda vez para nos salvar. Ainda que tenha sido profetizado no livro de Miqueias, capítulo 4, que o próprio Deus viria para nos ensinar, ninguém o recebe. É porque as pessoas não têm ouvidos para ouvir a sua voz, nem permanecem em sua doutrina. Deus disse repetidamente no livro do Gênesis, capítulo 1 e capítulo 11, e no livro de Isaías, capítulo 6, façamos o homem à nossa imagem, desçamos e confundamos a sua linguagem, e quem há de ir por nós? Através da palavra nós, podemos confirmar claramente que Deus Pai e Deus Mãe realizaram a obra da salvação juntos, por todas as épocas. Então, isso significa que Deus Pai e Deus Mãe apareceram apenas no Antigo Testamento? As palavras Pai e Mãe estão claramente escritas no Novo Testamento. Já que as pessoas têm dificuldade em crer, Deus conectou todos os 66 livros da Bíblia com versículos que formam pares, para que as ovelhas de Deus pudessem ouvir a sua voz. Vamos ver a última página da Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Quem é o Espírito? Ele é Deus Pai. Então, quem é a noiva de Deus Pai? O que Deus Pai e Deus Mãe estão proclamando para toda a humanidade? E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eles não estão nos chamando agora? Deus Pai e Deus Mãe não estão testificados apenas no livro do Gênesis, capítulo 1. Eles também aparecem no final do livro do Apocalipse, capítulo 22, proclamando a mensagem para toda a humanidade. O apóstolo João claramente não viu e registrou a revelação de acordo com a vontade de Deus. Devemos ser capazes de ouvir essa voz que vem de Deus. Como está escrito: minhas ovelhas ouvem minha voz. Ouvir significa entender. Porque elas conhecem a sua voz, todas são capazes de se juntar ao pastor. Também está escrito no livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 17. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém de trono do Senhor,
Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor. Eles se reunirão e irão a Deus. Vamos ler o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, mais uma vez. O Espírito e a noiva dizem: Deus Espírito Santo e nossa Mãe Celestial, que é a noiva do Espírito Santo, dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E, quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Já que ouvimos a voz de Deus, não devemos ousar acrescentar ou tirar algo da palavra de Deus. Se acrescentarmos, as pragas cairão sobre nós. E se tirarmos, o privilégio de entrar na cidade santa será tomado de nós. Como podemos acrescentar ou tirar algo da voz de Deus? Depois de testificar sobre o Espírito e a noiva, que estão nos chamando para receber a água da vida, Deus nos avisou para não acrescentar ou tirar algo das profecias da Bíblia. Então, devemos considerar que o Espírito e a noiva são quem? Quem são aqueles que nos chamam? O Espírito e a noiva. Como a noiva pode falar conosco se ela não existe? Irmãos e irmãs, nada neste mundo acontece sem uma razão. Um dia, eu soube que metade da população mundial é masculina e a outra metade é feminina. Através disso, eu tive uma profunda compreensão de que o nosso Deus é vivo e ativo em realizar a sua obra. Eu fiquei realmente surpreso. Poderia ser 70% masculino e 30% feminino. Ou poderia ser 70% feminino e 30% masculino. Ou poderia existir um mês onde apenas homens nascessem. Mas, surpreendentemente, não acontece assim. Como algo assim pode acontecer sem a mão de Deus controlando? Sem dúvida, Deus é vivo e está realizando a sua obra poderosa. Devemos crer nesse fato e sempre permanecer nos ensinamentos de Deus, dando ouvidos à sua voz. Nosso Deus é o Deus vivo. Deus é o arquiteto da vida. Ele, com certeza, existe. Eu sinceramente espero que não importa aonde Deus nos guie, que possamos seguir seus ensinamentos até o fim, para que todos nós possamos entrar no céu, nosso lar eterno que Deus preparou para nós, sem que ninguém fique para trás. Esperando que vocês tenham recebido muita graça, gostaria de concluir esse sermão. Muito obrigado.